Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje é dia de relembrar. E como estamos aí próximos do final do ano, eu vou trazer de novo aqui um vídeo que eu fiz sobre as profecias de Nostradamus. E já aviso aqui que quando eu fiz esse vídeo, eu falei sobre as profecias que ele teria feito para 2024. E já digo aqui que tem umas que não deram muito certo aí não. Ele acertou aí sobre mudanças climáticas efetivas, porque a gente realmente teve aí grandes desastres ambientais em 2024, mas tinha uma previsão que talvez fosse sobre a morte e substituição do Papa. E também tinha uma previsão que seriam sobre mudanças significativas, talvez no trono britânico. A gente não teve mudanças no trono, o que a gente teve foi o anúncio de uma doença, um câncer do rei Charles. Agora, para 2025, vou adiantar algumas coisas aqui só para complementar o vídeo que a gente vai ver sobre toda a trajetória dele. Mais uma vez, para 2025 tem a previsão de mudanças climáticas significativas, porque tem profecia dele que fala sobre estações confundidas e águas a subir. Ou seja, o que a gente pode tirar disso aí é que seriam grandes inundações e inverno com temperaturas mais altas, verões com temperaturas mais baixas. Mas isso não é nada muito distante do que realmente já estava sendo previsto e que a gente tem visto nos últimos anos. Para 2025 também tem a previsão de grandes avanços tecnológicos. Aqui nas palavras de uma das previsões de Nostradamus nós temos que o homem e a máquina tornar-se-ão um só. Quem sabe aí já tem um prenúncio de que teremos mais avanços ainda na questão da inteligência artificial. Vai saber, né? Temos aqui também grandes conflitos geopolíticos, coisa que não é grande novidade em nenhum momento da história. Mas para 2025 Nostradamus colocou aqui alianças quebradas e irmãos que se tornarão inimigos. Uma previsão que eu achei bacana, bem positiva, e vamos torcer para que tudo dê certo, que essa se realize mesmo, hein? Ele colocou aqui que para 2025 está previsto que a morte será vencida pela ciência. Eu já aposto nessa. E a quinta previsão é sobre mudanças econômicas em todo o mundo. Uma das profecias para 2025 de Nostradamus diz respeito à grande reviravolta nas riquezas. Será que teremos aí a ascensão de novas potências econômicas? Quem sabe aí? Vamos acompanhar. Aí no final do ano que vem a gente checa tudo de novo para ver se bateu alguma coisa. A gente segue tentando, né? Para quem gosta de curiosidades e uma boa história, o profeta francês Nostradamus é sempre um prato cheio, né? Então é por isso que para hoje é o que tem. Você certamente já ouviu falar em Nostradamus e em suas supostas profecias. Só de ouvir falar, dá até um arrepio. Porque os textos dele, apesar de terem sido escritos há quase 500 anos, ainda servem de referência para toda grande notícia registrada em nosso planeta. Ixi. Tudo mesmo. E falo isso sem medo de estar exagerando, porque a cada acontecimento histórico, seja uma final de Copa do Mundo ou uma terrível guerra, sempre aparece alguém associando escritos de Nostradamus ao ocorrido. Cê é louco. E como ele escrevia de maneira enigmática, sempre utilizando muitas metáforas, cada citação pode representar muitas coisas. Pode ser, como pode não ser. Inúmeros estudiosos de várias nacionalidades já se debruçaram sobre os textos de Nostradamus na busca por significados, cruzando dados históricos oficiais. Nostradamus continua a ser uma figura cultuada, 500 anos após se destacar na Europa do século XVI. Mas, no final das contas, não dá para ter certeza de nada. É interpretação de texto. Então, fica a critério de cada um acreditar ou não. Os incrédulos dizem que Nostradamus gerou um exército de farsantes. O fato é que o nome de Nostradamus está associado à previsão de grandes marcos, como a ascensão de Napoleão Bonaparte. Um imperador nascerá perto da Itália e custará muito caro ao império. A Revolução Francesa, a Segunda Guerra Mundial,
a morte de John Kennedy Será executado de um telhado. O raio do mal cairá sobre o grande homem. e até os ataques às Torres Gêmeas em setembro de 2001. Ele também teria previsto o ano do apocalipse, pois é, segundo Nostradamus, o mundo acabaria em 3797. Portanto, apesar do grande caos que anda a vida por aqui, ainda deve faltar muito pro fim. Então, calma aí, que ninguém aqui vai estar vivo até lá para conferir. Hashtag graças a Deus. Michel de Notre-Dame nasceu em Saint-Rémy-de-Provence, na França, em 1503, quando a Europa estava deixando para trás as trevas da Idade Média, vivendo as descobertas das grandes navegações e mergulhando na efervescência cultural e artística do Renascimento. Mas era um período de transição, então ainda sofria sob o domínio de grandes reinos e dogmas religiosos impostos de forma arbitrária e cruel por tribunais da Inquisição. Michel de Notre-Dame é o filho mais velho de uma família cujo nome anteriormente era Saint-Rémy. Eles eram judeus, até o Estado obrigá-los a se converter ao cristianismo sob pena de exílio ou coisa pior. Neste contexto, Nostradamus, que é uma variação do sobrenome Notre-Dame, sempre se interessou por conhecimentos variados. Por influência de seus avós, aprendeu desde muito cedo sobre astrologia e ocultismo. Qualquer um que estudasse as estrelas estava se arriscando a uma sentença de morte. Muito inteligente e dono de uma memória invejável, dava indícios em sua obra de já entender até da lei da gravidade, muito antes de Newton formular oficialmente a lei da gravitação universal em 1687. Seu interesse pela ciência o levou a cursar medicina na Universidade de Montpellier, no sul da França. Nostradamus era popular e querido em seu meio, mas isso mudou em 1520 com a chegada da peste bubônica, também chamada de peste negra. Ninguém sabia o que a causava ou como evitá-la. A doença, sem entendimento ou cura naquela época, matou sua esposa e seus 2 filhos. Foi uma ironia amarga o fato de o seu talento médico não ter salvo a própria família. E olha só que loucura essa história. A família da esposa de Nostradamus o processou por ele não ter conseguido evitar a morte dela e pedia na justiça, como forma de punição, a devolução do dinheiro que teria recebido como dote quando eles se casaram. A família, inclusive, o acusou de declarações e atos satânicos, fazendo com que ele fosse levado a depor no Tribunal da Inquisição. Estude as ideias erradas e correrá o risco de ser taxado de herege. O caso foi um grande escândalo na comunidade, no melhor estilo casos de família. Deprimido com a perda trágica de sua família e o processo enfrentado, ele decidiu viajar pela França para ajudar outras vítimas da peste bubônica. Como tratamento, ele sempre indicava o consumo de água limpa, ar fresco e chás de ervas, porque na época as pessoas não tinham nenhum conceito básico de higiene e viviam sem condições sanitárias. Quando chegava a uma cidade, certificava-se de que o povo dispunha de água limpa e de que os corpos fossem removidos das ruas. Sua visão era simples, mas inovadora, vista com grande ceticismo por seus colegas de medicina, que o chamavam de curandeiro e o acusavam de charlatanismo. E por isso mesmo, ele foi expulso da faculdade de medicina no final do curso. Mas o povo gostava dele, porque os tratamentos que ele indicava davam resultado. Nostradamus usava pastilhas feitas dos botões das rosas, que contém ácido ascórbico, como hoje na vitamina C, ótima combatente de infecções. Em 1547, Nostradamus se casou novamente com Anne, uma viúva rica. Com ela, teve 3 filhos e 3 filhas. A família se estabeleceu em Salon-de-Provence, um vilarejo que nem água tinha.
Ricos, eles compraram um canal do rio do Rance e passaram a abastecer não só sua comunidade, como a vizinha. Aí ele foi visionário sim, valorizando e facilitando o acesso à água limpa. Praticava a higiene e insistia nela. Antes de ver um paciente, lavava-se e também higienizava os doentes. A partir de seu conhecimento em medicamentos e ervas, Nostradamus escreveu o seu primeiro livro em 1552. Era um livro, olha só, de receitas, isso mesmo. O livro Tratado de Cosméticos e Geleias traz receitas de doces, remédios e até dicas de beleza. Muito blogueirinho ele. Oi meninas, tudo bom? E meninos também. Mas nem todas as receitas eram confiáveis, não. Em algumas, ele recomendava ingredientes bem perigosos, como alvejante para clareamento dos cabelos e cristais triturados para limpeza dos dentes. Olha só isso. Me poupe, né, cara? Neste livro, Nostradamus dava receita até de uma poção do amor. Era só misturar maçãs, canela e sangue de 7 pardais machos. Porque, segundo ele, como essas aves têm apenas um parceiro durante toda a vida, com apenas uma colher desta mágica poção, seria possível despertar uma ardente paixão. Tá bom. Com o tempo, Nostradamus foi se afastando da medicina e se aproximando cada vez mais do ocultismo. Segundo relatos de sua biografia, ele afirmava ter visões à noite, quando fixava o olhar no fogo ou na água. E luta para entender as imagens perturbadoras que povoam sua cabeça. Ele passou então a descrever essas visões em textos. Todas elas são enigmáticas e foram escritas em quadras rimadas, repletas de metáforas. Para se proteger dos supersticiosos caçadores de bruxas, disfarçou os versos com palavras em latim, grego e anagramas. Por estarem reunidas quase sempre em grupos de 100, essas quadras de Nostradamus passaram a ser chamadas de acentúrias. No total, ele publicou 9 conjuntos de 100 quadras e apenas uma, a última delas, com 42 quadras. Por serem supostamente frutos de visões, essas quadras passaram a ser reconhecidas como previsões. A primeira edição de suas centúrias foi publicada em 1555 e até hoje continua a ser reeditada. Mas entre todas as suas previsões, talvez a mais inquietante seja a de sua própria morte. Epilético e sofrendo de insuficiência cardíaca, ele faleceu no dia 2 de julho de 1566, aos 62 anos. Na noite anterior, quando seu assistente lhe desejou boa noite, ele respondeu apenas: "Você não vai encontrar-me vivo ao amanhecer." E assim aconteceu. Numa pequena capela em Salon, uma pedra marca a tumba do vidente da Provence, Nostradamus. Alguns textos de Nostradamus são bastante conhecidos por serem associados a eventos muito marcantes e dramáticos da história. O primeiro a ficar famoso é associado ao rei Henrique II da França. Disse Nostradamus: "O jovem leão vencerá o mais velho no campo de combate em uma única batalha. Ele atravessará os olhos através de uma armadura dourada. 2 feridas se tornarão uma, e então ele morrerá de uma morte cruel." Na festa de casamento de sua irmã e de sua filha, Henrique II travou um duelo amistoso com Gabriel, o conde de Montgomery, que era 6 anos mais jovem do que ele e usava em suas vestes, olha só, um emblema com um leão. Neste combate, a lança de Gabriel perfurou a viseira da armadura do rei, ferindo-o gravemente. Com isso, Henrique II sofreu por 10 dias antes de morrer. Então, vê se tem cabimento brincar de luta. Dá nisso. Eu, hein? Outra previsão é atribuída à Revolução Francesa. Neste texto, Nostradamus diz: "Antes da guerra, o grande tombará e será executado. Sua morte será súbita e triste, antes que ele termine o seu reinado. Da população escravizada, canções, cantos e demandas, enquanto os príncipes e os senhores estarão presos nas prisões. Estes, no futuro, serão idiotas sem cabeça. Como se sabe, os camponeses tomaram a Bastilha e forçaram suas reivindicações. Os aristocratas foram tirados do poder, o rei foi preso e guilhotinado, juntamente com outros políticos da nobreza."
texto famoso de Nostradamus é associado à ascensão daquele ditador do bigodinho na Segunda Guerra, sabe ele? Então, vou nem falar o nome do coisa ruim aqui, porque vai que o YouTube derruba meu vídeo. Então, mas o texto do Nostradamus diz respeito à ascensão desse aí ao poder. Diz o texto: uma nova seita de filósofos que menosprezam a morte, o ouro, as honras e as riquezas nascerá nas fronteiras da Alemanha. E seguirão a cruz de ferro dobrada. O primeiro do terceiro fará pior do que Nero. Ele será também valente para derramar o sangue humano. Ele fará construir fornos. A prosperidade terá fim e esse novo chefe será a causa de grandes escândalos. Feliz aquele que estiver longe desses atos. 3 do seu sangue o vigiarão para fazê-lo perecer. Como se sabe, o coisa ruim do bigodinho nasceu na Áustria, que faz fronteira com a Alemanha e se tornou líder de um regime autoritário e violento, com seguidores fanáticos, fiéis, capazes de tudo. As promessas de paz e prosperidade do Führer caíram no esquecimento, deixando um terrível rastro de destruição. Na segunda frase, Nostradamus diz: o primeiro do terceiro fará pior do que Nero. Então aí seria uma comparação entre ele, líder do terceiro Reich, que perseguiu o povo judeu, e Nero, imperador romano, que perseguia impiedosamente os cristãos. E ao final, 3 do seu sangue o vigiarão para fazê-lo perecer, seria uma referência à chamada Operação Valquíria, em que 3 soldados alemães elaboraram um plano para matar o Führer. As atrocidades cometidas pela SS são uma mancha na honra do exército alemão. Há um descontentamento generalizado entre os oficiais. Nostradamus também teria alertado para a tragédia provocada pela bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Em seu texto, ele diz o seguinte: perto dos portões e dentro de 2 cidades haverá flagelos como os que nunca foram vistos. Fome dentro de uma praga, pessoas destruídas pelo aço, clamando ao grande Deus imortal por socorro. Fogo na cor do ouro do céu, até a terra será visto. As bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki foram as únicas utilizadas em conflitos em toda a história, uma enorme e mortal explosão. Daí pode-se explicar o trecho haverá flagelos como os que nunca foram vistos. Já a parte fome dentro de uma praga, pessoas destruídas pelo aço, poderia ser a referência à grande escassez de alimentos no Japão no período da guerra e quando a primeira bomba explodiu em Hiroshima, provocando 140 mil mortes. Grande assassinato da humanidade. Até mesmo os ataques de 11 de setembro à cidade de Nova York em 2001 teriam sido previstos por Nostradamus no seguinte texto: o céu queimará a 45 graus, o fogo se aproximará da grande nova cidade. Repentinamente, uma grossa parede de fogo se erguerá. Então acredita-se que aí a nova cidade seria Nova York. Muitos teorizam que 45 graus seria o ângulo preciso em que os aviões voavam quando atingiram o World Trade Center. 11 de setembro de 2001, 8h46 da manhã. O momento exato em que o mundo mudou para sempre. E só lembrando aqui que se você gosta deste assunto de profecias e encara tudo isso com muito bom humor, você já deve ter ouvido falar nas previsões dos Simpsons. Eles parecem não falhar nunca, né? Você quer conhecer o seu futuro? Desculpe, mas não acredito nessa coisa. Um verdadeiro clássico da cultura pop. Eu até já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal e eu vou deixar um link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá. Vejamos agora o que o futuro nos reserva. Tudo isso é interessante, né? E com certeza mexe com a nossa curiosidade. Os seres humanos têm um apetite insondável por superstição, nonsense e discussões em geral. Mas é importante lembrar que simplesmente não dá para legitimar as chamadas profecias de Nostradamus.
A natureza enigmática e a linguagem simbólica de seus textos tornam impossível qualquer validação objetiva. Como ele usa uma linguagem muito ambígua, ninguém consegue dizer o que ele queria avisar que aconteceria futuramente. Então, normalmente, somente depois que um grande evento histórico acontece, é que os fatos são associados a algum texto de Nostradamus. É preciso ser entendido que os quartetos de Nostradamus espelham o que acontecerá caso o homem não faça alguma coisa. Podem ser verdadeiras as profecias de Nostradamus? Vai saber, porque não é possível provar nem que sim, nem que não. Então ficamos apenas na especulação e no achismo. O futuro não está gravado em pedra, ele é mutável. É como dizem por aí, o futuro a Deus pertence. Quem sabe o que vem por aí? Eu nem sei se eu gostaria de saber, para falar a verdade, mas enfim, questões. Então bora viver o hoje da melhor maneira possível. O que será o amanhã? E para hoje é o que tem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já tinha prestado atenção nas famosas profecias de Nostradamus. O que você acha disso tudo, hein? Me diz aqui também se você gostaria de poder saber como será o futuro. Sei lá, especulações de final de ano. Conta aí que eu quero saber. Agora, aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou, se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!